preencher todos os espaços do nosso coração, Jesus, aqueles espaços que ninguém pode tocar, Jesus. Aqueles espaços em que a gente está com algumas feridas, o Senhor é o único que consegue tocar nesse lugar, Jesus. O Senhor é o único que inflama o nosso coração todos os dias, Jesus. Nós te agradecemos por isso, Jesus. Te agradecemos porque o Senhor deixou de toda a sua glória, Pai. O Senhor deixou tudo que o Senhor tinha, Jesus, para mim, para morrer por pessoas que o Senhor nem precisava. Mas o seu coração é movido de tamanha compaixão, Jesus, que o Senhor deixou tudo que o Senhor tinha por nós, Pai. Nós queremos te agradecer nessa manhã, Jesus, porque é a única coisa que nós temos para te dar. A única coisa que nós temos, Jesus, para demonstrar gratidão ao Senhor e te exaltando, Jesus. Então nós clamamos a Ti para que o nosso louvor chegue ao Senhor com aroma suave, Jesus. Pedimos ao Senhor, Jesus, que tudo que sai da nossa boca, Jesus, chegue com aroma suave ao Senhor nessa manhã, Pai. Jesus, nosso único motivo de estar aqui é te agradecer, Pai. Não há outro motivo, Deus. Então nós clamamos a Ti, Jesus, para que o Senhor nos ouça, Jesus, os filhos, Jesus. E nos ensina como te adorar com tempo, Jesus, porque nós não sabemos fazer nem isso, mas nós queremos te entregar tudo de nós, Jesus, nessa manhã. Queremos te entregar, Deus, cada cantinho do nosso coração nessa manhã, Jesus, e dizer para o Senhor que a gente não é nada com o Senhor, Pai. Dizer para o Senhor, Jesus, que sem Senhor a nossa vida não faz sentido, Pai. Sem o Senhor não há motivo para as coisas acontecerem, Jesus. Então nós clamamos a Ti para que tudo que a gente for falar, Jesus, ou tudo que a gente for cantar para te agradecer, chegue aos teus ouvidos, Pai. Sua glória morreu em meu lugar.
cruz me libertou, a cruz me libertou. De adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Encheu a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Bendita cruz, Jesus. Bendita cruz, Jesus. Bendita cruz, Deus, Pai, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, Deus, a cartilha de castigo que nos trazia paz, estava sobre o Senhor, Pai. E pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, Deus. Obrigado, Senhor, por ter, Senhor, suportado a cruz, Deus, por nos amar, Senhor. Ela nos libertou, Senhor, através da tua obra de redentora, Senhor. Através do teu corpo, Senhor, pregado no madeiro, através do teu sangue derramado, Senhor. O Senhor nos fez livres, livres. Obrigado, Jesus. Só Deus.
tua é a glória para sempre. Amém. Teu poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu reino, teu poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu poder, Jesus. Teu poder é teu, Pai, é teu, Jesus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Como é feito no céu. Estabelece o teu reino, Senhor. Estabelece o teu governo. Os nossos corações, Pai. Nas nossas vidas, Pai. Em cada parte das nossas vidas. Seja o reino, seja o rei, seja o governo, Pai. Seja a autoridade máxima. Governo absoluto, Pai. Seja o Quírios de Deus. Em nome de Jesus, sobre cada coração, Pai, nesta manhã, Pai. Nós nos rendemos ao Teu Espírito Santo, Pai. E sujeitamos, Deus, as nossas vidas ao Senhor, Pai. Sujeitamos as nossas vidas à Tua vontade, Senhor. Ao Teu governo, ao Teu reinado, Senhor. Em nome de Jesus. Vem estabelecer o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Porque queremos, Senhor, queremos dominar, Senhor, queremos conduzir as nossas próprias vidas, o nosso caminhar, Senhor. Deus, do nosso modo, Senhor, a nossa maneira, Senhor, achando que temos capacidade, quando o Senhor nos chamou somente para nos submetermos ao Teu governo, Pai. Então venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra, Pai, aqui na terra, como ela é feita agora aí nos céus, Pai. Em nome de Jesus, nós nos submetemos, nós nos rendemos, nós nos prostramos diante da Tua vontade, Senhor. Venha o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Teu reino. Sim, venha o Teu reino sobre nós, sobre cada casa, Pai, sobre cada família, Deus. Presente nessa oração e aquelas que também não estão, Pai. Venha o Teu reino, Jesus. Venha o Teu reino, Pai. Venha o Teu reino, Jesus, a começar por nós, Pai. Oh, Jesus, o reino de Deus. O reino de Deus venha sobre nós. O poder do Espírito venha sobre nós. A alegria do Senhor seja a nossa força. O amor do Senhor transborde em nossos corações. O amor pelas vidas, um amor ao próximo como a nós mesmos, Deus. Esse é o Teu reino, Jesus. O amor a Deus sobre todas as coisas, Pai. Esse é o Teu reino, Jesus. Oh, a renúncia das nossas almas, Pai, da nossa carne, Jesus. Esse é o Teu reino, Jesus. O Teu reino não é só bebida e comida, Pai. Teu reino é o poder do Espírito sobre nós, Jesus. Cada família, Deus, cada família, Jesus. Visita, Jesus, cada família, Deus. A igreja do Senhor aqui, Deus, representada por nós, a parte do corpo, Deus, representada por nós, Jesus. Venha o Teu reino em nós, venha o Teu reino sobre nós, Pai. Venha o Teu reino, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Centro, tu és o centro, centralidade da nossa alma, centro da nossa vida. Jesus.
autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Ele é o Senhor da glória do Pai. Ele faz a descrição do seu ser. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Para ti são todas as coisas, Pai. Não há nada, Senhor, que não te pertence, Pai. Deus, a tua igreja, Senhor, a noiva te pertence, Pai. As nossas vidas são tuas, Senhor. Ah, Jesus, tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que somos, pertence ao Senhor, Pai. Por isso, nessa manhã, nós nos submetemos, Pai, ao Senhor, Pai. Submetemos ao teu governo, Pai, absoluto, Pai, sobre cada um de nós, Pai. Porque já não temos poder, ó Pai, já não temos domínio sobre as nossas próprias vidas, Deus, porque um dia nós a entregamos a Ti, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver, Senhor, essa vida de total dependência do Senhor, ó Pai, como Paulo declara em Gálatas, que já não sou eu que vivo, mas é Cristo vive em mim, Pai. Essa seja uma verdade, Pai, todos os dias da nossa caminhada, Pai. Cristo vivendo em nós. Cristo vivendo em nós. Cristo nos guiando, Senhor, por cada direção, em cada passo, Jesus. Nossas vidas não pertencem a nós, Pai. Não pertencem a nós. Nossas vidas são Tuas, Pai. Deus, em nome de Jesus, toma-nos, Deus, pelas mãos, Senhor, e nos guia, Senhor, pela Tua vontade, Senhor. Guia-nos, Deus, pelos Teus caminhos, Senhor. E ainda que, Senhor, não sejam fáceis, Deus, esses caminhos de passar, Senhor, Deus, nos sustenta na caminhada, Senhor, porque há uma convicção no nosso coração de que o Senhor está conosco, Pai. O Senhor é aquele que está nos guiando, Pai, e também nos sustentando em todos os momentos da nossa caminhada, Senhor. Deus, nós queremos ser guiados pelo Senhor, Pai. Pai, não queremos mais, Senhor, viver, Senhor,
Deus, dando passos, Deus, sem a total direção do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, como nós oramos, Senhor, nós nos submetemos a esse governo, a esse rei do reino, em nome de Jesus, Pai, para que as nossas vidas, Senhor, sejam e cumpram com o propósito pelo qual o Senhor as criou, Senhor. Glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Tu és Senhor, ó Pai, tanto dos vivos quanto dos mortos, a Tua palavra diz. E assim nós queremos viver, Pai, vivendo, Senhor, submissos, Pai, submissos, Deus, em nome de Jesus, a Tua presença, Pai, Deus, a Tua vontade, Deus, ao Teu governo, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nos guia, Espírito de Deus, nos guia, Espírito de Deus, como a rigoroso, Senhor, Tu tens liberdade, Senhor, para tocar nas nossas vidas, Pai, para alcançar os nossos corações, Pai. Deus, nas nossas limitações, nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, Pai. Pai, nós desejamos, Deus, desejamos o toque do Teu Espírito, Pai. Deus, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, vivemos situações difíceis, Deus. Não porque o Senhor tem nos conduzido, Senhor, para a Tua vontade, Senhor, porque quando o Senhor nos conduz, ainda que sejam difíceis, o Senhor tem nos sustentado. Mas algumas situações difíceis que nós temos vivido, Senhor, são porque nós decidimos, Deus. Nós avançamos sem uma direção, Senhor, sem um conselho, Senhor, sem buscar a Tua face, Senhor. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, nos perdoa. Nos ajuda a sair desse lugar, ó Pai, onde nós nos colocamos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, assim como quando Adão peca, Senhor, no início, Deus, quando o Senhor vem, Deus, na direção do dia, Senhor, a Tua pergunta é: onde estás? Onde estás? Onde está o Teu coração, Adão? Assim também o Senhor nos pergunta nessa manhã: onde está o nosso coração? A quem o nosso coração está submetido? Ao Espírito Santo de Deus ou à nossa própria vontade? Aos nossos próprios deleites? Ao nosso próprio bem-estar? Pai, em nome de Jesus, vem nesta manhã e ministra os nossos corações, Pai, com graça, com poder e com autoridade, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Louvado seja Deus. Teu é o reino, Teu é o poder, e Tu é a glória, Senhor, em nome de Jesus. Te adoramos. Te adoramos. Irmãos, vocês já devem ter percebido, né? A gente está, à medida que termina esse tempo nosso de oração, né, que nós estabelecemos aí 30 minutos antes de começar, né, a reunião, um período de oração. Então, logo depois desse tempo, a gente começa, então, a gravação para que depois seja feito a postagem no YouTube. Como eu falei, vai ser uma postagem aberta, então você tem total liberdade, né, de se sentir à vontade de fechar a câmera ou deixar aberta, assim como você tem total liberdade de abrir o seu microfone, de falar, né? Não se esqueça que esse ambiente é um ambiente de família, nós somos família do Senhor, né? Família de filhos semelhantes a Jesus. Então, a liberdade no nosso meio, né? A palavra fala que onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Então, que nós tenhamos essa liberdade, que o Espírito Santo de Deus tenha essa liberdade nesse tempo que nós estaremos juntos compartilhando a palavra do Senhor. Tá bem?
Hoje está um desafio um pouquinho maior para mim, porque lembro que eu falava para os irmãos que eu não conseguia enxergar na tela. Hoje, muito menos, eu estou sem óculos, então que os irmãos tenham um pouquinho de paciência comigo, para a gente caminhar, avançar naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, eu queria pedir para que você abrisse a palavra do Senhor no livro de João, aliás, 1 João, 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Então, 1 de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Vamos orar por essa palavra, queridos? Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Senhor, porque ela é prumo, Senhor, para a nossa caminhada, Senhor, ela é lâmpada, Senhor, para os nossos pés, ela que nos guia, Senhor, ela que nos confronta, ela que nos exorta, é ela que nos edifica, Pai. Obrigado, Pai, pela tua escritura, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua vontade deixada a cada um de nós, com o livre acesso que temos para te conhecer cada vez mais, para conhecer cada vez mais a tua vontade e assim possamos caminhar nela. Seja o centro de todas as coisas nessa manhã, Pai. Nos conduza nessa palavra, nos conduza nesse tempo, Pai, e que em todas as coisas o teu nome seja glorificado. Amém. Jesus, nós te damos liberdade para tocar nos nossos corações, para transformar as nossas vidas, para que dia após dia, na presença do Senhor, em mais da presença do Senhor, de glória em glória, nós sejamos mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, queridos, há muitos dias o Senhor tem inquietado o meu coração a respeito de andar na luz e também de expor totalmente as nossas vidas à luz do Senhor. E é um texto que o Ivan várias vezes menciona, eu lembro do Ivan falando várias vezes esse texto, mas quando eu falo de expor totalmente as nossas vidas à luz do Senhor, eu me refiro a todas as áreas das nossas vidas que elas precisam ser expostas à luz para que a escuridão venha desaparecer. Aliás, a escuridão aqui, que o texto se refere, representado pelo pecado, nada mais é do que a ausência de luz, do que a ausência da presença de Deus. Então, é algo que o Senhor queimou no meu coração há alguns dias, faz uns 10 dias que eu estou com esse texto na minha mente, né? E tenho ouvido o Ivan falar repetidas vezes, e algo que começou a arder no meu coração sobre o andar na luz. Essa carta, queridos, foi escrita pelo apóstolo João à igreja, e de um modo geral, né, porque ela não tem assim um destinatário, ela não tem uma saudação, né, o livro todo, a gente não encontra isso. Então, a gente entende que o texto, a carta escrita pelo apóstolo João, foi uma carta escrita para toda a igreja.
E embora ela seja pequena, o apóstolo tinha alguns propósitos no escrito da carta, né? Aliás, ninguém escreve uma carta sem propósito algum, né? Então, quando você escreve, você tem um objetivo, que aquela carta cumpra um objetivo. E dentro da carta, quando a gente olha para o objetivo que João tinha, a gente encontra alguns, vamos dizer assim, alguns propósitos. Um deles é para que a alegria deles fosse completa, fosse plena. No que, amados? Na vida de igreja. João tinha esse desejo de que eles ficassem cada vez mais felizes por ver, por estar consciente do caminhar daqueles irmãos. Então, ele começa falando que no versículo 4, que a gente não leu, mas fala, estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, havia um desejo no coração de João de que a alegria deles fosse completa através da vida dos irmãos. Ele também tem um propósito na carta de alertar a igreja a respeito dos falsos mestres. Né? Quando a gente olha para a carta, é um livro pequeno, e eu aconselho você para que leia, porque, embora pequeno, é de uma profundidade muito grande, e aprove o Senhor e o Espírito Santo colocaram no cânon das Escrituras, né, como um dos livros das Escrituras para nós, porque, de fato, tem algo aqui que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, um outro propósito da carta é esse de alertar os irmãos acerca dos falsos mestres. No capítulo 4 fala muito disso, de provar os espíritos, né? Um outro propósito também no coração de João e do Senhor, por haver inspirado João a escrever essa carta, é de que a fé dos irmãos fossem fortalecidas em Cristo Jesus. Então, note que são propósitos profundos e que precisam fazer parte da vida da igreja de um modo geral, assim como ele escreveu a carta. Né? Fortalecer a fé dos irmãos em Cristo. Quantos de nós precisamos ter a nossa fé estabelecida em Cristo Jesus? Há poucos dias atrás a gente falou um pouco sobre isso, sobre a fé em Cristo Jesus, e de que a fé nos leva à esperança, né? E nos faz sair de onde nós estamos parados e avançar, mesmo sem enxergar, mesmo como que de olhos fechados, né? Porque a fé é isso, né? Nós não vemos, mas nós caminhamos, porque nós cremos, né? Isso é a fé. Então ele tinha também esse propósito na carta, mas o que eu quero me ater nesse tempo hoje, para falar um pouquinho mais, para a gente conversar um pouco mais, é o que a gente pode chamar de guardar ou livrar os irmãos do pecado, com base nesses 5 versículos que a gente lê, e que na minha Bíblia, pelo menos, está escrito como andando na luz. Deus é luz, andando na luz. Eu não costumo escrever nenhum título assim, mas... e também não coloquei porque está escrito na minha Bíblia, né? Mas eu coloquei andar na luz. Eu acho que a gente tem aprendido também a dar um pouco do título dentro daquilo que o Senhor fala conosco, através do estudo de Gálatas que a gente está fazendo, né? Então também coloquei em prática isso e coloquei andar na luz, que irmãos, resume absolutamente esse propósito específico, de um dos propósitos específicos que João tinha na carta, de guardar e livrar os irmãos do pecado. E por que eu digo guardar e livrar os irmãos do pecado? Eu digo guardar, queridos, no sentido de que nenhum pecado que está fora possa entrar nas nossas vidas. O pecado na vida do cristão, daquele que conhece o Senhor, que tem o Senhor como Senhor e Salvador, como Quírios nós falamos, né, da nossa vida, é um acidente. Acontece como um acidente. Nós falamos também em outro momento a respeito disso. Então, o guardar nesse sentido, queridos, de que nada que esteja fora e que seja pecado entre nas nossas vidas. E quando eu me refiro de livrar os irmãos do pecado relacionado à carta, eu estou falando
de algo que já está dentro de nós, preste atenção, que já está dentro de nós, e que muitas vezes são intocáveis, porque somente nós e Deus sabemos desse lugar escuro, e muitas vezes, queridos, na maioria das vezes, esses lugares escuros são intocáveis, porque a gente não deixa ninguém chegar perto, e nem mesmo a gente quer mexer nisso. Porque talvez uma exposição vergonhosa, talvez é um quarto escuro, fechado, ou uma área da nossa vida que nós não queremos estar expostos, mas que precisa ser tocada. Então, note que João aponta justamente para esses dois pontos como uma condição para que a gente possa desfrutar, né, da comunhão com Deus. Ou seja, se eu não caminho na luz e se eu também não confesso os meus pecados, eu estou separado de Deus, porque nele não há treva alguma. O texto fala exatamente sobre isso. Então, eu queria apontar justamente esses dois pontos que João traz com uma clareza muito grande a respeito do caminhar na luz e também a respeito de confessar os pecados. Amados, a palavra nos declara que nós somos pecadores, né? Inclusive diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, não estão mais na glória de Deus. Então nós precisamos, em algum momento da nossa caminhada, nos arrepender, confessar os nossos pecados, aceitar a Cristo como Senhor, como Salvador das nossas vidas e começar a nossa caminhada cristã. Mas a palavra não diz que nós deixamos de pecar com isso, amados. Todos nós pecamos. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, como um acidente que eu falei, evidente. E ao contrário do que a gente, quero frisar mais uma vez isso, né? Ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, estar afastado do pecado não é somente no sentido de fugir daquilo que é mal ou daquilo que tem uma aparência de mal. Mas ao contrário disso, e também é verdade, é de que eu preciso me aproximar de Deus, porque quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais parecido com Ele eu vou me tornar. Deus é santo, e à medida que eu estiver próximo a Ele, eu me tornarei mais santo. E quanto mais próximo do Senhor eu estiver, mais afastado do pecado eu estarei. Então, note que é uma caminhada para um sentido correto. É um único sentido, queridos. Correr para o coração do nosso Pai. Correr para os braços de Jesus. Correr para a dependência do Espírito Santo. Estando lá, correndo para esse lugar, estando em Cristo Jesus, nós vamos estar afastados de todas as outras coisas. Então, essa é a carreira que nos foi proposta, né? Para que os nossos olhos estejam fixos em Cristo Jesus e nós possamos perseverar nessa caminhada de encontro ao nosso Senhor. E é justamente isso que o apóstolo João está falando. Eu achei, assim, interessante quando a Nath começou a orar no início, não sei quantos estavam, logo no início da gravação que a gente começou, mas ela orou pedindo para que Deus nos tocasse em cada parte das nossas vidas. E, queridos, é exatamente isso que a gente vai falar hoje, né? Com base nesse texto. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o caminhar na luz, que a gente vai usar os versículos 5 até o versículo 7. Não, do 5 ao 7. Bem, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Queridos, não existe comunhão entre luz e trevas, entre luz e escuridão. Não existe. Você nunca vai ver os dois no mesmo lugar. Quer um exemplo disso? Quando você chega na tua casa à noite e abre a porta da sua casa, que está totalmente escuro,
Quando você liga o interruptor da sua casa, aquilo que era totalmente escuro, aquilo que era totalmente trevas, deixa de existir, porque a luz chegou. Não é assim? E aqui eu quero só que você atente a um ponto, que não é que quando um chega, o outro sai. Não é isso. É bem verdade que quando a luz chega, a escuridão some. Mas não é verdade que quando a escuridão chega, a luz some. É totalmente ao contrário. Não sei se me fiz entender. A luz dissipa a escuridão. Né? A escuridão é porque existe uma ausência de luz. A luz não está lá. Por isso há escuridão. Por isso há trevas. Então, essa luz que quando chega dissipa toda a escuridão, precisa, amados, entrar em todas as áreas das nossas vidas. E aí que João traz muito forte isso para nós, de que nós precisamos andar totalmente na luz. Como eu falei, luz e escuridão, não há comunhão entre ambos. Então, como pode eu ter comunhão com a luz, que é Deus, descrita aqui por João, se em mim existe alguma parte, existe alguma área, existe algum quarto, existe algum cômodo dentro do meu ser que está em trevas, que está em escuridão? Não existe possibilidade, amados. Não existe. Ou nós estamos totalmente expostos à luz, totalmente expostos a Deus, que é a luz, ou nós não estamos na luz. Lembra da não comunhão? É exatamente isso que ele está dizendo. Então ele começa falando que essa mensagem que ele leva para a igreja, que ele traz para nós, isso continua sendo uma verdade absoluta de Deus sobre as nossas vidas, é uma mensagem que eles ouviram, que eles anunciaram, e ele começa, inclusive, no versículo 1, dizendo que eles viram com os próprios olhos, ou seja, eles caminharam com Cristo Jesus. Eles não estão anunciando daquilo que receberam sem conhecer, mas ele está falando que o que eles estão falando para a vida da igreja, o que eles estão anunciando para a vida da igreja é algo palpável a eles, é algo que eles tiveram experiência. E esse anúncio é de que Deus é luz e que dele não há escuridão nenhuma, não há treva nenhuma. E aí ele continua dizendo que se nós dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Que é exatamente isso que eu estou dizendo, queridos. A luz do Senhor, o Senhor, precisa ter acesso a todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos sujeitar cada cômodo das nossas vidas, se é que assim a gente pode dividir, né, a nossa vida, à luz do Senhor. Porque se nós não expusermos a luz do Senhor, como nós teremos comunhão uns com os outros? Como o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado? Não nos purificará, amados. E se nós dissermos que andamos na luz e temos em nós algumas áreas escuras, ele é muito claro em dizer que nós estamos mentindo e que não há verdade, amados. A palavra também nos diz que o pai da mentira é o diabo, é Satanás. Nele não há verdade. Mas o nosso Deus é a verdade. O nosso Deus é a verdade. O nosso Deus é a luz. Então nós não podemos, querido, nos enganar a esse respeito, sabendo dessa verdade, porque a consequência é, por estarmos separados de Deus, não temos comunhão uns com os outros, e também de não permitir com que o sangue, com que o precioso sangue de Jesus, o qual ele deixa muito claro aqui entre duas vírgulas, dando ênfase assim, dizendo que, versículo 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está,
nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, vírgula, o seu Filho, vírgula, nos purifica de todo pecado. Então, amados, se há em nós alguma área que existe escuridão, nós estamos dizendo isso, que nós não temos comunhão com o Senhor, porque em nós há escuridão, e a escuridão não tem comunhão com o que é luz. Não existe as duas coisas no mesmo ambiente. Nós estamos dizendo que nós não temos comunhão uns com os outros. Como teremos comunhão uns nos outros se andam expostos à luz e outros não? E também nós estamos dizendo que o sangue de Jesus não é suficiente para nos limpar, para nos purificar de todo pecado. E, querido, preste atenção no que João está dizendo. No final do versículo 7, depois de seu Filho, vírgula, nos purifica do quê, amados? De todo pecado. Você concorda comigo que ele poderia ter escrito somente pecado? E o sangue de Jesus nos purifica do pecado? De alguns pecados? Da maioria dos pecados? Mas por que você acha que essa palavrinha está ali dizendo todo? Lembra que a gente falou sobre a questão do relativismo, que o Jamê cita num dos livros dele? Quando o autor diz todo pecado, é exatamente isso que ele quis dizer. Todo pecado, ou seja, não há nenhuma área, ou qualquer que seja o quarto escuro em mim, que permaneça dessa maneira, quando eu estou na luz, porque quando eu estou na luz eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus me purifica. Irmãos, olha a consequência disso. Pensa como nós viveremos igreja se nós não nos expusermos à luz do Senhor. Como nós teremos comunhão, amados? Lembra de João, capítulo 17, quando Jesus ora ao Pai, como que dando um relatório da missão que o Pai havia dado e daquilo que ele havia cumprido? Que sejamos um. Que eles sejam um. Como eu e tu, ó Pai, somos um. Irmãos, como nós vamos ser um? Se existe escuridão, se existem algumas áreas que precisam ser tocadas, precisam ser expostas. Queridos, expor a nossa vida, áreas das nossas vidas à luz do Senhor é acender um interruptor. Está escuro porque tem ausência de luz. Abra essa janela. O engraçado é que a luz, por exemplo, a elétrica que a gente usa, né, ela só é ligada se a gente ligar o interruptor, né? Então, parte de uma ação nossa. O Senhor só vai iluminar a nossa vida, né? Assim, se a gente permitir. Né? Queridos, Jesus é muito cavalheiro. Assim foi quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Ele nunca chegou na porta do seu coração batendo o pé, né, metendo o pé na porta, arrombando, né, mas ele nos deu liberdade, né, de abrirmos o nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora. Isso que a Nath falou é bem verdade, parte de nós. Queridos, eu não tenho, né, como chegar na vida de outra pessoa e abrir um quarto, abrir um lugar que está escuro para que ele seja exposto à luz do Senhor. É algo pessoal, é algo íntimo. Agora, o que eu queria que você pensasse quando a gente fala sobre andar na luz é sobre essa consequência que isso traz para a vida da igreja, traz para a sua vida, para a nossa vida. Você entende? Amados, não ter comunhão com Deus, não andar uns com os outros, não crer que o sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar de todo o pecado, é muito pesado, amados. Nós precisamos estar expostos a essa luz para que a gente possa desfrutar da plena comunhão do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. Queridos, eu não estou falando aqui para você, se você observar, eu estou falando tudo na primeira pessoa aqui. Porque é algo que Deus tem inquietado no meu coração.
E Deus é o único que conhece e sonda o nosso coração. Então precisa haver em nós um espírito de oração para que Deus sonde, esquadrinhe o nosso coração e revele se há em nós algum caminho mau, algo que não tenha agradado a Ele, algo que está escuro, que está apagado. Em nome de Jesus, que o Senhor nos desperte a cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, 16, se você quiser abrir, eu vou avançar um pouquinho para a gente não ultrapassar o horário. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. É o Senhor falando para nós, amados. Nós não somos, como eu falei algumas vezes, nós não somos pecadores lutando para ser santos. Nós somos santos lutando contra o pecado, amados. E lutar contra o pecado é dia após dia. É atitude após atitude. Quando ele fala do vosso procedimento aqui, né, ele está falando exatamente sobre isso, de que tudo que nós formos fazer, nós precisamos pensar nessa santidade, nessa submissão, de estarmos próximos ao Senhor, amados. Nós nos tornamos parecidos com as pessoas à medida que caminhamos com as pessoas. Quem viaja sabe disso. Vai para o Rio Grande do Sul para você ver. Quando você voltar, você está falando bar, tchê, guri. Você vai, se puxa, como a Nath falou, né? A gente vai pegando característica daqueles que nós temos andado perto. E o versículo de 1 Pedro diz assim: vocês são santos porque eu sou santo. Mas para que eu seja santo, eu preciso estar próximo daquele que é santo. E para eu estar próximo, eu preciso estar na luz. Entende? Hebreus 12, 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ser santo como Deus é, eu preciso me aproximar dele. E se eu não for santo, eu não vou ver a Deus. Ontem, nós ouvimos algo muito forte no encontro de pastores, numa reunião que a gente teve pela web, e dizendo que nós podemos trabalhar e servir o Senhor durante 20, 30, 50 anos e não o ver. Preste atenção. E não o ver. Porque não deixamos a luz entrar nos lugares mais escuros do nosso coração. Queridos, se nós não formos santos, nós não veremos a Deus, a palavra fala, e não há relativismo nisso. O autor Hebreus está deixando claro que sem santidade nós não veremos a Deus. E quando eu ouvi isso ontem, parece que foi o Espírito Santo me falando assim: você está vendo o que eu estou te falando, o que eu estou te despertando, o que eu estou te fazendo lembrar nesses dias a respeito da luz? É exatamente isso, amados. Você já pensou caminhar 20, 30, 50 anos servindo o Senhor, procurando fazer de todo o coração, mas chegar no final da carreira a gente não vê o Senhor? Sabe, me fez lembrar do texto das 10 virgens. Todas eram igrejas, amado. Todas eram virgens. Todas estavam juntas, mas quando o noivo chegou, houve uma separação. Por quê, amados? Por quê? Sabe, que o Espírito nos leve a pensar sobre estas coisas. A Simone tem algo que ela fala muito assim, e que eu gosto muito, porque nos chama a atenção de pensar que estar na igreja não significa muita coisa, queridos. Você concorda comigo? Nós podemos estar na igreja, e não estou me referindo aqui à igreja como prédio, ontem a gente falou disso com a galerinha jovem, não significa nada. Sabe por quê? Porque igreja somos eu e você. E a santidade precisa estar aqui dentro. Nós precisamos parar com esse negócio de achar assim: eu sou igreja. Beleza, amado, você é a igreja. Mas existe uma responsabilidade sobre você como igreja. Você é igreja. Eu sou igreja. A igreja faz, mas é a minha parte de fazer.
A parte que cabe a mim, cadê? Então, sabe, amados, eu estou falando isso com muito temor no Senhor, porque não é algo gostoso de ouvir. E para mim também não foi quando o Senhor começou a falar no meu coração. Mas é algo que eu preciso dizer. Nós precisamos assumir o nosso papel e parar de se esconder atrás da igreja. Igreja sou eu. Igreja é você. Assumamos os nossos papéis e avancemos nisso. Né? Nenhum de nós é bebê na fé. Já passou, queridos, o tempo de tomar leite. Nós estamos comendo comida sólida e não há brincadeira nisso. O Senhor Jesus não escreveu, o Espírito Santo não nos deixou essas palavras aqui como meias verdades. Isso aqui é verdade. Então, sim, eu estou falando por mim, queridos. Eu não gostaria de passar 50 anos da minha vida servindo o Senhor ou achando que estava servindo todo esse tempo ao Senhor e chegar no último dia e fazer parte das noivas que ficaram. Que deram com a cara na porta, como diz o texto. Chegaram e a porta estava fechada. E o que é pior ainda, ouvir do Senhor dizendo assim, eu nem vos conheço. Ou seja, vocês estavam lá, mas não tinham um relacionamento comigo. É muito sério isso, queridos. Muito sério. Jesus, a palavra fala, que se santificou pelos seus. Amados, vamos lá. Eu coloquei o texto lá de Romanos 8, 28 e 29 lá na igreja, né? Uma família de filhos semelhantes a Jesus. Esse é o desejo do coração do Pai. Esse é o propósito de Deus para nós, como família mesmo. Mas espera aí, quando a gente olha para esse texto aqui de João 17, 19, que diz assim, e por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados. Na verdade, nós estamos falando de quem aqui, queridos? São palavras de Jesus. Né? E o desejo do Pai é que nós sejamos uma família de filhos semelhantes a quem? A Jesus. Então, assim, se Jesus se santificou, queridos, me perdoe, mas nós não temos muito para onde a gente correr. Nós precisamos nos santificar pela igreja. Eu preciso me santificar pelo Anderson, pelo Glauco, pelo Samuel, pela Adriana. É os que eu estou enxergando maior aqui, tá, gente? Mas eu preciso me santificar por cada um de vocês. Eu preciso me santificar por amor a Cristo. Por ter o desejo no meu coração de ser parecido com Ele. E se Jesus fez, e se Ele é o varão medida de Deus, cabe a nós também fazermos. Para que lá nesse grande dia, no grande dia, grande e terrível dia do Senhor, a porta esteja aberta para nós. E eu queria que você ficasse pensando sobre esse dia. Pense sobre esse dia. Porque gostoso será, né, nos alegraremos se encontrarmos a porta aberta. Mas nós corremos o risco, amados, dependendo da nossa caminhada, de chegar e dar com a cara na porta, fechada. E ainda ouvir alguém dizer assim para nós, não vos conheço. É muito sério. É muito sério. Então, quando eu ouvi isso, pegou fogo no meu coração, porque era algo que, de fato, Deus já estava ministrando. E o segundo ponto que João fala, e eu já estou caminhando para o fim, não vou me alongar mais do que isso. Confessar os vossos pecados. Confessar os vossos pecados. Eu não queria que você ficasse preocupado, porque, assim, talvez o Espírito Santo está te fazendo lembrar de algumas áreas que você precisa expor à luz. Mas não se preocupe, porque há solução para isso. A solução veio de Deus para nós por intermédio de Cristo Jesus. Essa é a solução. Ele é o caminho. Não existe outro. Não existe outro. Então eu quero que você lembre o dia que você entregou a sua vida ao Senhor. Quando Jesus bateu a porta, você abriu e você falou, Jesus, entra. Eu me arrependo. Lembra do dia do teu batismo? Eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo de ter caminhado do meu jeito. E eu te recebo como meu Senhor e confesso os meus pecados, que a partir de hoje eu quero viver debaixo da tua vontade, debaixo do teu governo. Assim foi, não foi, queridos? O que eu estou levando a igreja a fazer hoje, o que Deus está me levando a fazer para a minha vida, amados, é fazer exatamente o que nós fizemos naquele dia.
É claro, não estou falando aqui em abrir o seu coração e receber o Senhor Jesus de novo. Não é isso que eu estou falando. Você já recebeu, Deus já te tornou filho. Amém? Por isso nós somos em Cristo Jesus. Amém? Isso acho que está muito claro nos nossos corações. O que eu me refiro a voltar a fazer, queridos, é submeter partes, áreas das nossas vidas que talvez desde aquele dia a gente não submeteu. Ou submeteu, mas daí chegou uma hora que você passou assim, pelaquele quartinho que estava com a luz acesa e falou assim, vou apagar aqui essa luz. E foi lá e bateu a mão no interruptor e fechou a porta. Talvez você não tenha deixado a luz entrar desde aquele dia, mas talvez você tenha deixado a luz entrar, mas em algum momento na caminhada você apagou. Eu apaguei. Porque não são coisas que nós gostamos de falar, né? Eu ouvi outra vez um pregador falando do pecado de estimação. Que é isso, manos? Não pode existir isso nas nossas vidas. Por mais vergonhoso que seja, a gente precisa botar para fora, a gente precisa expor a luz. Não existe como, queridos. Não existe outro caminho. Tiago 5,16 diz assim, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sedes curados. A súplica do justo pode muito por sua eficácia. Um texto muito conhecido por todos nós. O versículo 9 do texto que a gente leu, João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele, ou seja, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amados, aqui está o remédio, aqui está a solução. Jesus é o nosso advogado. Né? O capítulo 2 desse primeiro livro de João fala sobre isso, né? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, ou seja, Jesus Cristo, o justo. Amados, nós temos um advogado diante do Pai. Nós vamos errar? Vamos. Existe esse risco de acidentalmente cometermos o pecado? Existe. Mas o que eu estou falando aqui de pecados que nós sabemos que existem lá, que não é um acidente e que está escuro esse lugar. É desse ambiente que eu estou falando. E é essa atitude que nós, como filhos do Senhor, se quisermos ver a Deus, ter comunhão e cremos que o sangue de Jesus foi suficiente para nos purificar de todo o pecado, precisamos ter. É sair do nosso lugar, da nossa zona de conforto. Porque o preço é alto, queridos. Eu não creio que nenhum de nós está aqui para brincar de igreja. Ou para correr uma vida de 50, sei lá quantos anos o Senhor nos dará aqui nessa terra, e chegar lá e encontrar uma porta fechada. Não creio, amados, não creio. Se for assim, se é isso que está no nosso coração, alguma coisa não está legal. Então, amados, o ponto que eu quero chegar, e é o que tem ardido no meu coração nesse tempo, é de que nós precisamos nos expor à luz de Deus, abrindo cada ambiente escuro das nossas vidas. E eu sei, queridos, eu sei que o Espírito Santo está inquietando os nossos corações, porque talvez a pessoa mais próxima de nós não saiba desse ambiente escuro, mas você e o Senhor sabem que existem. Talvez a Simone não saiba desse quarto escuro. Talvez o Guilherme e a Natália não saibam que são pessoas que estão juntas comigo há mais de 20 anos. No caso da Simone. Ou desde o nascimento. O povo aqui está cheio de gracinha, né? Mas o andar juntos, querido, não significa que eu tenho aberto meu coração para eles em relação a algumas coisas que o Espírito Santo está nos ministrando. Então, assim, por favor, gente, por favor, eu vou pedir assim, com todo o amor do mundo, assim, com todo o temor no Senhor, não deixe de abrir esse quarto escuro. Não deixe de abrir.
Quando o texto de Tiago fala que nós precisamos confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, ele traz o benefício que isso traz para nós, amados, serem curados. Irmãos, o desejo do coração de Deus é ter uma noiva santa, curada, ataviada, preparada para o grande dia. É essa igreja aqui que o Senhor Jesus vem buscar, a igreja curada. É as 5 virgens que entraram nas bodas do Cordeiro. Eu ouvi um pastor também falando sobre o grupo de pessoas que na igreja existem 2 grupos de pessoas que eu acho que vem muito de encontro com aquilo que a Simone falou. Aqueles que irão com Deus e aqueles que verão os que irão com Deus. É sério isso. Isso está nas nossas mãos, amados. É individualmente, como eu falei. Então, eu sei que pode ter área que nos envergonha abrir o coração. E também acho que talvez esse não seja o momento mais apropriado para abrir o coração, a não ser que o Espírito Santo esteja te inquietando para isso. Se o Espírito Santo estiver te levando a isso, por favor, seja obediente. Mas o que eu quero dizer a vocês é que, como igreja, Deus tem criado entre nós, como família que somos e na liberdade que a gente tem, vínculos de discipulado, amados, vínculos através dos grupos Conexão. Deus tem nos aproximado, ainda que a gente esteja utilizando ferramentas que nos fazem estar juntos, embora fisicamente separados, mas os vínculos têm sido fortalecidos, né? A gente tem conseguido caminhar um pouco mais próximo, né? Eu tenho conseguido estar mais junto com o Enéas, com o Sandro, com o Marcelo, o Ivan mais junto com o Glauco, teve junto com ele essa semana, vai estar junto com o Samuel essa semana, o Anderson junto com o Braga, o Carlos. Irmãos, Deus tem criado vínculos entre nós. E quando o Tiago fala sobre isso, de confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver isso, nós queremos ser curados e também desfrutar desse benefício, queridos, benefício de ter comunhão com o Senhor. Desse benefício de termos comunhão uns com os outros. Benefício de termos todos os nossos pecados lavados pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar com 3 textos aqui que refletem um pouco essa questão da luz do Senhor. Salmos 36, 9 diz assim: porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos luz. 2 Coríntios 3, 18 diz assim: mas todos nós, como o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória de Deus, ou seja, a presença de Deus, somos transformados de glória em glória, ou seja, da presença de Deus em mais da presença de Deus, como pelo Espírito do Senhor. Amados, o que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios é que a nossa vida precisa ser um espelho para refletir exatamente quem Cristo é. E Ele é santo. E se no nosso espelho tiver uma sujeira, nós vamos refletir como? Perfeitamente quem Cristo é. Sabe, queridos? Desculpe o termo aqui, que é meio pesado, mas assim, nós não temos moral daí para refletir, porque assim, você já viu o reflexo de um espelho sujo em algum lugar? Experimente fazer isso. Pega o espelho bem limpinho e reflita a luz do sol na parede. Depois pegue e suje uma parte do espelho e reflita a luz do sol na parede. Não reflete. Não reflete, ou todo borrado. Ou seja, assim, eu não consigo expressar exatamente aquilo que deveria, né? Porque a função do espelho é essa, é refletir. Aliás, né, o Jamê fala muito da questão do espelho, mas que a gente possa olhar para o espelho e ver no espelho as áreas da vida daquela pessoa que está sendo refletida na imagem. E possa colocar diante de Deus, confessar uns aos outros aqui, amados, porque o confessar uns aos outros é curador, é sarador. E nós precisamos cumprir com a palavra, toda ela.
Então somos como espelhos refletindo a glória de Deus. Espelhos. E para finalizar o texto de João 8, capítulo 12, diz assim: então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, em escuridão, mas terá a luz da vida. Queridos, essa é a luz que Deus espera refletir através de mim e de você. E ela só será refletida de forma íntegra, total, limpa, se nós submetermos todas as áreas das nossas vidas à luz do Senhor. À luz do Senhor. Não existe outro meio. Não existe outro meio. Então, dentro disso que João falou para nós, de andarmos na luz e de confessarmos os nossos pecados, eu queria encerrar esse tempo, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a sondar os nossos corações, a esquadrinhar os nossos corações, a revelar a nós mesmos aquilo que nós temos feito ou deixado de fazer, que é pecado e que não tem agradado ao seu coração. Esse é um primeiro passo, queridos, é a parte prática. O segundo é confessar os nossos pecados. A primeira é expor a luz. E Deus vai trazer a revelação, assim como eu sei que Ele está falando a muitos. De áreas que precisam ser tocadas, de áreas que precisam que a luz chegue e que a escuridão seja dissipada. E o segundo passo é a parte prática. Confessar os nossos pecados uns aos outros. Queridos, vai ter coisa que vai ser difícil falar? Vai. Vai ter coisa que vai ser vergonhoso falar? Vai. Mas olha, Senhor, para quem eu posso abrir meu coração? Eu falei que a gente tem criado vínculos de discipulado, vínculos através do Grupo Conexão. Então procure o Braga, o Ivan, procure a mim, ou quem o Espírito Santo colocar no seu coração para você repartir. Queridos, nós somos família e não esqueça, membros de um mesmo corpo. E se um membro do corpo sofre, o que a palavra diz? Todo o corpo padece. Então que sejamos curados para, como corpo do Senhor, avançarmos na vontade de Deus. E no grande dia do Senhor a gente poder encontrar a porta aberta e o Senhor falando: venha, meu amado. Venha, querido da minha alma. Eu ansiei por esse dia. Eu posso ler uma passagem? Claro. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuamos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Aleluia. Louvado seja Deus. Quanto embaraço. Que o Senhor nos ajude. Interessante esse de Hebreus, né? Hebreus. Interessante esse texto, porque ele fala do embaraço e do pecado que nos rodeia. Ele fala de duas coisas. Duas coisas. Então, assim, há distrações também que nos podem tirar do centro da vontade de Deus. Por isso que eu falei, né? Que o Senhor precisa esquadrinhar o nosso coração daquilo que a gente tem feito ou deixado de fazer, que não agrada o coração do Senhor. Queridos, Ele conhece o meu e o seu coração melhor que nós mesmos. Pode ter certeza disso, que foi Ele que criou, né? Ele que nos formou. Então, coloquemos os nossos corações diante do Senhor, coloquemos as nossas vidas diante do Espírito Santo de Deus, para que Ele revele a nós o que nós precisamos, áreas que nós precisamos da luz do Senhor. E assim nós possamos avançar em obediência à palavra, confessando os nossos pecados, para que sejamos curados e possamos viver o corpo são, um corpo totalmente sarado, sem nenhuma parte com algum tipo de dificuldade, com algum tipo de problema, porque quando o membro sofre, o corpo todo padece, o corpo inteiro padece. Amém, amados? Vamos orar? Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Obrigado, doce Espírito, Senhor, porque o Senhor nos deste a Tua luz. O
o Senhor nos desce da tua presença, Pai, e a luz de Cristo, Pai, quando alcança, Pai, o nosso coração, Pai, ela dissipa toda a escuridão, Pai, todo o pecado. Ela tira de nós tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha, todo o embaraço, Senhor, todo o pecado, tudo aquilo que nos impede de avançar, de caminhar. E, Pai, nós submetemos as nossas vidas, Deus, ao Teu Espírito Santo nesta manhã. Espírito Santo, Pai, Tu conheces e sonda o nosso coração, Pai. Tu nos esquadrinhas, Senhor. Tu conheces, Pai, cada pedaço do nosso coração. O esquadrinhar fala de repartir o nosso coração, a nossa vida em pequenas porções, Deus, dividi-las em pequenas porções e cada uma delas o Senhor conhece, Pai. E é cada uma delas que nesta manhã nós submetemos ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor, ó Pai, veja se há em nós algum caminho mau, algo que temos feito ou algo que não temos feito que tem desagradado o Teu coração, Pai. Pai, obrigado, Pai, por esta palavra, Pai, porque eu creio que Teu Espírito Santo, Pai, tem o desejo, Pai, de nos levar a sermos a noiva que o Senhor espera encontrar, Pai. Pai, não há razão do Senhor nos chamar e de que não seja esse o propósito, Pai. O Senhor nos chamou como noiva, o Senhor nos chamou para perto do Teu coração, para que naquele dia, Senhor, o Senhor nos encontre novamente, Senhor, e a gente possa desfrutar eternamente da Tua doce presença, Pai. Então, nós nos submetemos mesmo, Senhor, ao Teu Espírito, Pai. Vem com Tua luz, vem com Tua luz sobre nós e nos perdoa dos nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos leva a agir, Senhor, a esse respeito, de andar na luz, mas também confessarmos os nossos pecados, de sermos totalmente libertos desse peso, desse fardo, porque a Tua palavra fala que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros e oramos uns aos outros, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, e assim podemos viver um corpo totalmente pleno no Senhor, Pai, desfrutando da luz, desfrutando da comunhão, desfrutando da unidade do corpo, de uns para com os outros, e crendo, Pai, que o Teu sangue é suficiente e poderoso para nos lavar e limpar de todo o pecado, Pai, de todo o pecado. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Queridos, nós estamos encerrando aqui. Eu vou também parar o tempo de gravação, mas eu quero que você tenha liberdade assim no Espírito Santo de Deus para avançar nestas coisas. E assim, amados, não sei, algo que veio no meu coração, porque às vezes a gente tem essa pretensão de acertar essas coisas, mas em nós também, como o coração enganoso que nós temos, às vezes a gente fica procrastinando, a gente fica empurrando, e eu vou levando e vou caminhando e o corpo continua enfermo. Então, assim, um conselho que eu dou, queridos, estabeleça um prazo para isso. Ore ao Senhor, estabeleça um prazo, dê passos práticos nisso. Isso é vida prática de igreja. Sabe? Abra o seu coração, confesse em nome de Jesus e deixe o Espírito Santo de Deus curar a minha e a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ao início de tudo.